Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Chuva deve voltar para o Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. A região norte deve registrar volumes intensos e temporais no final de semana. O Mercado Público de Porto Alegre completou nesta semana 154 anos. O local é um dos principais pontos turísticos da capital e guarda diversas histórias que marcam gerações. 3 estudantes de uma escola pública de Canoas foram premiadas no Recife. O reconhecimento recebido veio de um projeto que buscou entender o funcionamento do cérebro autista. E ainda, no domingo acontece o Grenal 440. O Inter recebe o Grêmio no Beira-Rio, numa partida que vale muito mais que 3 pontos. É agora no Ubra Notícias. Depois de dias com tempo seco, a chuva deve voltar para o Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. A região norte deve registrar volumes intensos e temporais no final de semana. A quinta-feira foi de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Só que a partir desta sexta-feira, a chuva retorna para o estado. E o final de semana deve ser marcado por instabilidades. Várias regiões devem registrar volumes intensos de chuva e também temporais acompanhados por granizo. Porém, a metade norte do estado requer uma atenção maior. Nas áreas mais ao sul do estado, tem condições para pancadas mais isoladas, com temporais bem isolados também. Mas nós chamamos a atenção para toda a metade norte do Rio Grande do Sul. Ao longo desta sexta-feira, as instabilidades vão ganhando intensidade e as chuvas com temporais podem acontecer desde o noroeste, passando aqui pela região central, vales, norte do estado, indo em direção aqui à parte nordeste, que pega a região da Serra, Campos de Cima da Serra e também aqui a região metropolitana, além do litoral norte. Em todas estas regiões, as chuvas começam a ganhar intensidade já a partir da tarde. Durante o sábado, as chuvas ainda continuam fortes. Os volumes podem variar entre 150 e 250 milímetros. Esses números elevados podem causar transtornos para os gaúchos. A tendência é que ao longo do sábado as chuvas continuem intensas em toda esta região aqui. No sábado, os volumes de chuva também podem ser extremamente elevados, então muita atenção para esta condição. No domingo, os volumes de chuva vão ser um pouco menores. Porém, é importante a população se manter em alerta e tomar as medidas necessárias para a própria segurança. O Mercado Público de Porto Alegre completou nesta semana 154 anos. O local é um dos principais pontos turísticos da capital e guarda histórias que marcam gerações. Com uma arquitetura preservada há mais de um século, o Mercado Público é um símbolo de Porto Alegre, um dos cartões postais da cidade localizado bem no centro da capital. São mais de 100 bancas que oferecem produtos variados. Um espaço que traz lembranças para quem frequenta. Representa para mim assim um tipo de um símbolo já de Porto Alegre, um tipo de uma coisa que faz me lembrar minha família, né? Que é um lugar que a gente acha de tudo. É uma maravilha, tudo que tu quiser tu encontra aqui. A minha história tem relação aqui. Alguns comércios acompanham a evolução do local. São tradicionais no mercado público, guardando histórias de gerações. Eu nasci em 78 e quando meu pai faleceu em 88, uns meses depois eu vim trabalhar aqui também, então já tenho 30 e poucos anos de trabalho aqui no restaurante. E isso é legal demais, é contar a história crescer dentro do mercado público, né? O Gambrinos é o restaurante mais antigo do estado. Desde 1889 ele está presente no mercado público. Quem entra encontra uma decoração que preserva as origens. 134 anos se passaram, mas a gastronomia de influência portuguesa é mantida no cardápio. A gente tenta manter o máximo possível da história do cardápio. O cardápio é um cardápio histórico, né? Um cardápio que tem muitos anos já. É um orgulho muito grande, mas é um peso grande também, porque carrega um legado de uma história, né? E histórias tem de sobra. Algumas com decisões que impactaram gerações, outras que transformaram vidas. Todas marcantes para quem vivenciou. Muitas decisões políticas foram tomadas aqui dentro também, e muitas histórias também de novidades que foram desenvolvidas ou que
A própria história do casamento, do casal que casou aqui dentro também, marcou muita gente também, porque foi uma festa grande também, que a equipe da casa foi convidada, então foi uma festa muito diferente para nós, né? De participar de uma coisa diferente, de família, de uma história de família também. E é mais um ano que o Mercado Público de Porto Alegre completa. E lá se vão 154 anos contando histórias na capital. E claro que o aniversariante está com uma comemoração em grande estilo. As bancas aqui do local estão cheinhas de balões e repletas de promoções nesta semana para receber o público. A dona Hilda aproveita essas promoções do mercado desde a infância. Ela conhece todo mundo que trabalha nas bancas. É como se estivesse em casa. E o aconchego também, né, que o povo fala bonito com a gente, recebem bem a gente, assim. Porque aqui tu tem um companheirismo também, porque a pessoa quer vender para ti, mas ele quer ter uma amizade também contigo. A gente consegue ter uns descontos bons, sabe? Com um bom sorriso no rosto, assim. Essa aproximação com o cliente é algo bastante citado por quem frequenta há tempos o mercado. Semanalmente eu venho aqui, tá? Para comprar os frios, sobretudo queijos, entende? E frios. Porque além da diferença de preço, entende? A oferta é muito mais diversificada, entende? E, bom, já conheço também o pessoal das bancas ali. Porque assim, ó, atendimento personalizado é em poucas áreas que tem. Hoje é autoatendimento, chega no mercado e compra. Não fala com ninguém, vai lá e busca. Aqui não, aqui o cliente vai lá, bom dia Daniel, boa tarde Dona Maria, boa tarde Dona Joana. E assim aí tem esse carinho que só tem aqui no mercado. O Daniel trabalha há 40 anos no mercado público, maior parte deles na Banca do Holandês, uma das mais tradicionais com mais de um século de existência. E o carinho que tem pelo espaço também é bem antigo. E eu sou um privilegiado também, porque eu era guri de rua, aí eu tive a oportunidade no Mercadão, 40 anos que eu estou aqui, e o Mercadão é minha família, minha vida, tiro a estrutura daqui. Isso é muito legal, porque as pessoas vinham com seus pais e davam as mãos, depois diziam, meu pai me trazia aqui de mão dada, hoje já estão com filhos, até com netos. Então é legal de ver essa troca, né, essa gastronomia, né? Todas essas coisas boas de pai para filho, de filho até para neto. Um patrimônio histórico cultural de Porto Alegre que acompanha as transformações da região central e mantém as lembranças vivas. O mercado público faz parte da nossa vida. Quem não tem o que falar do mercado público está mentindo, não tem história. Os valores arrecadados pelo governo gaúcho através do Pix SOS Rio Grande do Sul começaram a ser repassados nesta semana. A arrecadação através do Pix SOS Rio Grande do Sul começou no dia 9 de setembro, logo após a maior tragédia natural registrada no estado. Ao longo do tempo, foram doados mais de 4 milhões de reais. O comitê gestor dessa conta é coordenado pela Casa Civil do Governo do Estado, com apoio da Procuradoria-Geral do Estado, secretarias também do nosso governo e instituições parceiras da sociedade civil. E esse comitê está acompanhando todo o processo. Um mapeamento feito por entidades participantes e também das prefeituras busca quem pode ter acesso ao aporte dentro do perfil do programa. É preciso ser pequeno empreendedor, autônomo, comerciante, prestador de serviço ou produtor rural, pequeno produtor, mesmo informal. A distribuição desses valores começou a ser feita essa semana. R$ 2.500 vão ser disponibilizados para os microempreendedores das cidades que mais sofreram prejuízos. O primeiro município beneficiado foi Mussum. Cerca de 162 proprietários de pequenos negócios já começaram a receber o valor. No total, a cidade recebeu R$ 405 mil. A escolha de ajudar os pequenos empreendedores aconteceu por causa da emergência em retomar as atividades econômicas das regiões afetadas. Os comerciantes de Roca Salles, Encantado e Santa Teresa também vão receber os valores. Para que isso aconteça, é necessário não ter sido ajudado através de outros programas estaduais ou federais. O dinheiro vai ser transferido via Pix para as contas dos beneficiados. Nós sabemos que não é fácil retomar uma atividade que se perdeu, mas esse recurso ele é importante e vai ajudar no processo de reconstrução. E é uma primeira onda, né? Sendo necessário novos apoios e aportes, a gente vai garantir que ninguém fique para trás, que todos possam ter o apoio para restabelecer as suas atividades
e assim ajudarem a reconstruir esses municípios, porque a reconstrução nos une. A recuperação nos municípios do Vale do Taquari continua. A educação tem tido uma atenção especial do governo gaúcho. 2 escolas estaduais de Mussum e Roca Salles ainda não retornaram às aulas. Os locais estão passando por obras tanto nas estruturas quanto na parte elétrica. A previsão é que as atividades recomecem no dia 16 de outubro. A Escola de Ensino Médio General Souza Doca, em Mussum, também tem passado por uma troca do telhado. As salas de aula ainda estão úmidas. No caso da Souza Doca em Mussum, temos que fazer a troca do telhado, que já está em andamento, e uma velocidade muito adequada da obra, e também a parte elétrica, que vai demorar mais uma semana. Então a gente imagina que até meados da semana que vem temos a escola apta a receber os alunos de volta em algumas áreas dela. Há muita umidade ainda nas salas de aula que vão, infelizmente, inviabilizar a volta às aulas em algumas salas de aula dessa escola. Mas nas outras salas de aula, que não tem umidade elevada e que, com a troca do telhado e também da reforma da rede elétrica, nós vamos conseguir, então, retomar as aulas no dia 16 de outubro. Já em Roca Salles, a Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando registrou uma grande destruição na estrutura. O prédio vai ter que ser praticamente reconstruído. Por causa disso, os estudantes devem retornar às atividades no salão paroquial da Igreja Católica. O projeto para a reconstrução do prédio já está pronto. O Estado agora aguarda os orçamentos das empresas para iniciar as obras. E no caso da Escola Padre Fernando em Roca Salles, visitei a escola, que está inclusive com a possibilidade de receber um patrocínio privado, assim como já recebeu a Escola Souza Doca em Mussum. Aqui em Roca Salles temos essa possibilidade, uma destruição muito maior. Teremos que praticamente refazer a escola e, ao mesmo tempo, estamos alugando salas de aula na comunidade paroquial, porque lá funciona aulas de catequese e crisma, então já temos salas de aula lá. Temos que fazer breves e rápidas adequações prediais para poder receber esses alunos também no dia 16 de outubro. Na questão de habitação, uma área vai ser desapropriada na cidade de Mussum, para que casas definitivas sejam construídas. Por enquanto, as famílias estão alojadas em outros locais. 3 estudantes de uma escola pública aqui de Canoas foram premiadas no Recife. O reconhecimento veio de um projeto que buscou entender o funcionamento do cérebro autista. Motivadas pelo sonho da profissão que desejam para o futuro, 3 adolescentes de uma escola pública de Canoas iniciaram um estudo em sala de aula. E a gente viu um projeto sobre o transtorno do espectro autista. A gente gostou bastante e como nós queremos ser neurocirurgiãs, a gente acabou juntando esses 2 temas para fazer a pesquisa. Eu queria ser neurocirurgiã, Nicole, e eu começamos com o trabalho desde o ano passado. A gente já estava pesquisando as coisas. Eu também queria entender um pouco mais como funciona as pessoas o cérebro, no caso das pessoas com autismo, porque nós 2 temos parentes com autismo e também temos colegas com autismo. O projeto das meninas buscou entender como funciona o cérebro dos autistas. Foram mais de 3 meses de estudos e pesquisas, período de grande aprendizado. Para começar, a gente entendeu por exemplo, a estrutura do cérebro, vendo as modificações que aconteciam lá, por que eles são agressivos, por que eles têm uma hipersensibilidade, ou enfim, entendemos os graus, os níveis que tem de autismo e o que fazer e o que não fazer com essas pessoas com esse transtorno, né? Concluímos que a gente tem que entender, todas as pessoas do mundo têm que entender para poder incluir as pessoas com esse transtorno e com vários outros transtornos. Primeiramente, o projeto das 3 meninas foi apresentado numa exposição criada pela escola, a exposição Edgar Fontoura. Aqui elas conquistaram o primeiro lugar e se credenciaram para participar de um campeonato a nível nacional. Elas apresentaram a ideia delas lá no Recife e conquistaram o segundo lugar e ainda a possibilidade de uma disputa internacional. A premiação no Recife pegou as 3 de surpresa. Quando ela falou o nosso título, eu inicialmente fiquei meio paralisada, porque eu não sabia se era a gente mesmo. E depois que eu percebi, a gente começou a gritar, choramos e vamos receber o prêmio. Foi divertido também, porque a gente nunca imaginou que a gente ia ganhar. A gente foi lá também para se divertir e explicar para as pessoas como
como funciona, né? Conhecer coisas novas. Conhecer também pessoas novas, entender, conhecer. Várias pessoas que foram olhar nosso trabalho e deram novas ideias para a gente ampliar o nosso trabalho. A Fabiana acompanhou as meninas em todo o projeto e destaca que o reconhecimento foi merecido. É um grande passo, né? Tanto na pesquisa científica como no futuro para elas. Porque elas tiveram essa preocupação não só por ter um trabalho a ser apresentado numa feira escolar, mas elas buscaram um tema que despertasse o interesse de uma população toda, de um transtorno que está cada vez mais se evidenciando na população. A Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro em Recife. Escolas de diversos estados participaram. Foi uma emoção imensa, né? Todas nós, porque deram as premiações de 4º lugar, deram as premiações de 3º lugar, de todas as categorias, e aí a gente estava assim, né, esperando, né? E aí, quando saiu o tema do trabalho delas, a gente se olhou e começamos a gritar e a chorar e felizes. A escola incentiva que os estudantes se interessem pela pesquisa, mas o apoio da família foi fundamental para as meninas. A gente fica muito orgulhosa, né? Eu incentivo bastante ela a estudar, independente do assunto que ela escolha, né? Então, é um orgulho, acho que é a palavra que define. Mas a Yasmin, sim, foi a que a gente mais apoiou na questão de educação, porque já se interessou mais em desenvolver algumas coisas, né? Então, ela fala desde pequena que ela quer ser uma professora de inclusão. Ela quer trabalhar com crianças de inclusão. Porque a gente saiu da Venezuela precisamente para a educação deles. Porque, não se sabem que na Venezuela temos crises um pouco, né? E não tem educação boa. Mas aqui eu não me arrependo do que eu fiz quando saí da Venezuela, que foi pela educação delas. E o projeto delas não para por aqui. No próximo ano, elas vão para uma disputa no Paraguai e já estão cheias de ideias para ampliar os estudos. A gente vai ampliar, vai pesquisar mais, modos diferentes da apresentação, enfim, e vamos com o mesmo trabalho. Vamos conferir agora um recado da Prefeitura de Canoas. Chegou a vez da comunidade da população do bairro Rio Branco participar de mais uma edição do Prefeitura na Rua, no sábado, dia 7. Durante o evento, a população pode levar suas demandas e sugestões ao prefeito e secretários municipais. O PNR acontece na Praça das Figueiras, das 9 da manhã ao meio-dia. Para ser atendido, basta apresentar documento com foto e CPF. E agora tudo é Grenal. No domingo acontece o Clássico 440, uma partida que vale muito mais que 3 pontos. Um Clássico Grenal nunca vale apenas 3 pontos. O jogo deste domingo tem um grande diferencial, até porque a semana para os gremistas pode ser perfeita ou para os colorados uma verdadeira tragédia. Com a eliminação do Inter na Libertadores, o foco do Colorado agora está todo no Brasileirão. A posição incomoda. O time gaúcho está com 29 pontos na 14ª colocação e 3 pontos acima do Z4. Uma derrota no Clássico pode colocar o Inter de vez na briga para não cair. Já o Grêmio, que viu o seu maior rival ser eliminado, vive uma situação bem diferente na tabela. Na 3ª posição, o tricolor ainda sonha com o título brasileiro. O retrospecto é bom para a parte azul do estado. Nos 2 Grenais do ano, 2 vitórias gremistas. O primeiro, do Campeonato Gaúcho. Renato venceu o Mano Menezes por 2-1 com um gol de Carbajo no finalzinho da partida. Já no segundo clássico, uma vitória bem mais consistente, do time liderado dentro de campo por Luiz Soares. 3-1 e uma grande festa dentro da arena. A última vitória colorada em clássicos veio também dentro da arena no Gauchão do ano passado. Com um golaço de Tyson, o Inter bateu o Grêmio, mas foi eliminado do Campeonato Gaúcho. Agora o time de Eduardo Cudê quer dar uma resposta após a eliminação. E Renato quer manter os bons números do Grêmio nos clássicos dos últimos anos. O Beira-Rio deve receber cerca de 35 mil torcedores para a partida. E a certeza é de um grande duelo no domingo, às 4 horas da tarde.
Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.